Então, eu vou fazer aqui um exemplo na prática, tá, gente? Opa, teve uma dúvida aqui, se você quiser tirar, Gabi, por favor. Ah, boa, Gina. Cara, eu vou falar que em questão de plataforma, eu acho que, tipo, não existe muito uma plataforma que está mais avançada. Existe empresas que estão conseguindo usar os recursos, sabe? Eu gosto bastante. Eu acho o Einstein do Salesforce muito bom, mas eu acho que as empresas não utilizam muito bem. Se você começa a ver, né, todos os recursos que eles têm ali. Eu acho que a Insider também tem alguns recursos legais, enfim. E aí eu vejo as empresas que usam Insider usando mais esses recursos, enfim. Mas assim, eu tô vendo realmente uma corrida contra o tempo, tá? Tipo, eles estão todos meio correndo. O HubSpot lançou várias coisas recentemente, a Active Campaign também, e todos muito próximos, sabe, um do outro. Mas o que eu vejo muito mais é as empresas ainda muito não utilizando, com medo, às vezes, ou não permitindo dentro das suas operações, ou não sabendo muito bem como encaixar. Mas as empresas, as ferramentas, eu acho que, na minha visão, elas estão realmente todas correndo contra o tempo, principalmente por serem ferramentas muito antigas. Agora, as ferramentas mais novas já estão nascendo, embarcando, sabe? Tipo, até mesmo que nem Insider. A Mari falou que as plataformas que utilizam ainda não têm muitas funcionalidades com IA. Eu acho que as mais antigas, não antigas, assim, acho que não, as que não são as top tiers, assim, sabe? Eu acho que elas ainda têm, algumas que já nasceram com o tempo, tipo, a Como saiu correndo, tem lá os recursos de IA dela, consegue fazer atendimento, tá legal. A Clint correu agora também, igual maluco, a ManyChat, mas aí, assim, as mais antigas, mais tradicionais de mercado também estão nessa corrida. Eu respondi sua dúvida, mas hoje, se eu fosse escolher uma, eu falaria Insider, tá? Moengage também. Acho que a Moengage tem recursos legais. Então, voltando aqui, o que eu vou mostrar é uma parte muito inicial aqui, mas eu acredito que seja uma das coisas mais importantes quando a gente for trabalhar com qualquer IA, tá? Que é continuar uma linha de raciocínio. Hoje a gente tem milhares de data centers sendo criados, né? Basicamente, lógico que tem uma parte de computação para conseguir fazer esse treino das máquinas, mas tem muito desse armazenamento de informação, né? Hoje, cada vez mais, a gente está trabalhando com mais dados e a gente precisa fornecer mais dados para a inteligência artificial, principalmente agora nessa era do CRM, que a gente fala com o indivíduo, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de chatbot, tá? Mas isso pode ser utilizado para outras coisas também, que é, por exemplo, uma pessoa, ele precisa ter uma linha de conversa com o chatbot. E depois, daqui a um mês, quando ele voltar a conversar com a gente precisa manter essa conversa ainda, e o chat vai lembrar de tudo para continuar essa conversa. Para esse armazenamento, a gente consegue usar diversas bases de dados, né? A gente tem tanto o Azure da Microsoft, temos o Big Data do Google, a gente tem também, a gente consegue usar isso, um self-host, por exemplo, no Grasshost. Bom, enfim, tem milhares de ferramentas de armazenamento de dados. O próprio GPT, né, que é o caso que eu vou dar aqui de exemplo, ele tem também esse armazenamento de dados, tá? E como a Gabi comentou, a forma que ele armazena isso é chamado de conversa, tá? Vou trazer para o português aqui. Então a gente inicia uma conversa com ele, guarda esse ID da conversa e depois a gente consegue continuar aquela conversa a partir do ID, tá? Eu não sei se vocês já tiveram contato com o N8N. Aqui ele tem um fluxo simples, que basicamente eu verifico se o meu ID único, que no caso vai ser o Session ID, ele já tem uma conversa reservada para ele, ou não. Se por acaso ele não tiver, ele cria essa conversa, pede para o chat, né, responder a mensagem e armazena o ID dessa conversa. E depois ele devolve para mim só para aparecer aqui a resposta, tá? E depois, uma vez criado esse ID da conversa, a gente sempre vai seguir pelo caminho de cima, no qual a gente mantém a linha de raciocínio. Então, a gente vai mantendo essa conversa. Vou dar um exemplo aqui, então eu vou colocar meu nome é Rafael.
Opa, deixa eu fechar essa linha de raciocínio aqui, deixa eu salvar e começar uma nova para ver se que eu já estava com essa sessão aberta. Eu acho que agora ele vai criar uma nova sessão. Olá, meu nome é Rafael. Ótimo. Então aqui ele criou uma nova sessão. Agora ele tá uma nova conversa. Ele está conversando, ele me levou essa informação para o chat e ele me responde: Olá, Rafael, um prazer conhecê-lo. Fico à disposição para ajudá-lo como precisar, esclarecer dúvidas, né? Agora, se eu perguntar qual é o meu nome, ele demora um pouquinho, né? Ele fala: Olá, Rafael, conforme sua mensagem anterior, você mencionou que seu nome é Rafael. E isso a gente faz para manter uma linha de raciocínio, tá? E como é que a gente armazena essa informação? Eu estou colocando numa planilha. Então, todo Session ID que eu tiver vai ter uma linha de conversa diferente. E isso vai treinando e vai mantendo uma conversa mais... Não dá para ver a planilha, tá? Não sei se ia mostrar. Opa, desculpe, deixa eu mostrar a planilha, apresentar outra coisa. Deixa eu mostrar aqui a planilha, como é que ficou. Então, esta aqui é a planilha. Então, todo Session ID que é criado tem um ID de conversa diferente, né? A gente consegue fazer isso numa escala muito maior, né? Por exemplo, se a gente tem uma pessoa aqui que trabalha com a cliente e tem diversas pessoas ao tempo todo conversando com os nossos atendentes, com os seus atendentes, né? O que a gente poderia fazer? A gente poderia criar uma conversa para cada pessoa que entrar em contato e esse robô vai continuar a conversa, né, da onde ele parou. Outra coisa que é interessante é que essa conversa, ela não fica associada a um agente. Tá, então deixa eu voltar aqui na apresentação. Você pode criar, e as pessoas de fato criam, diversos agentes diferentes. Você pode treinar um agente para fazer a venda. Você pode treinar um agente para fazer o suporte. E a conversa, ele não pertence àquele agente. Você consegue pegar todo o histórico daquela conversa e dar para outro agente. Então, no começo ele estava querendo comprar, então ele estava conversando com o agente de compra. Você vai pegar todo o histórico da compra dele e vai dar para o agente de suporte agora. E daí esse agente de suporte provavelmente vai ter o ID do pedido dele, já vai ter tudo isso para quando a pessoa entrar em contato, ele já ter essa informação para responder, tá? Basicamente, eu acho que essa é uma das aplicações mais legais assim, do CRM que eu consigo ver de inteligência artificial, que é conseguir organizar isso, né? Você organizar uma linha de raciocínio individual para cada um dos seus clientes. E isso serve também para um planejamento de e-mails, isso serve para horários de disparos e, de novo, tudo isso em cima de armazenamento de dados, tá? O Active, ele faz isso, né? A gente tem um armazenamento de variáveis lá, a gente pode ir armazenando, lógico que ele é limitado, mas, por exemplo, a gente poderia armazenar qual que é o ID desse cliente lá ou em qualquer uma dessas plataformas, né? E as aplicações são inúmeras, tá? Então, basicamente, era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Não sei se ficou alguma dúvida. Acho que traz mais um detalhe, assim, como que você construiu, assim, o nó e por onde que a gente poderia trocar o sheets. Perfeito. Então, vou mostrar um pouco aqui internamente, tá? Basicamente, eu trago duas variáveis aqui, que é basicamente o ID único, que vai definir que aquele cliente é o cliente, e para ele manter a linha de raciocínio, e a mensagem que esse cliente enviou, tá? Na sequência, eu utilizo um sheets apenas para perguntar se esse Session ID existe. E ele me retorna falando que sim, ele existe aqui e o ID dessa conversa é tal, tá? Esse if, ele tem a função Esse nó você poderia trocar pelo CRM. Esse daqui, esse nó aqui, a gente poderia sim trocar pelo CRM, a gente poderia trocar pela cliente, questionar a cliente se esse contato já existe ou não. A gente consegue fazer isso, a gente consegue questionar para o Active, ManyChat, não importa onde você esteja. Se você tem uma base de dados, você vai pesquisar nessa base de dados. Pode ser uma base de dados que não seja um CRM em si, né? No caso do Active, no caso do Sheets, né? Ele é um CRM entre aspas, né? A gente consegue armazenar informação, mas não muito bem dentro dele. Então, não importa aqui, a única coisa que você precisa ter é um questionamento de
esse e-mail, esse telefone de WhatsApp, esse arroba do Instagram, ele já entrou em contato com a gente antes, ele já iniciou uma conversa, ele devolvendo essa informação da conversa, eu verifico se essa conversa existe ou não, né? Se ele não está vazio. Então, se eu mudar aqui, adicionar um número aqui, esse daqui vai deixar de existir. Então, ele não vai ter e ele vai devolver vazio. Na sequência, eu peço apenas para ele criar aqui e dou um exemplo para ele do que eu quero da resposta. E depois eu levo essa conversa aqui para o nosso Messenger, que vai responder. Eu pedi eu fiz um prompt muito simples para ele fazer aqui o exemplo de aula. Na sequência, eu utilizo um Sheets, que, de novo, a gente pode usar qualquer banco de dados, CRM, onde você quiser armazenar essa informação, apenas para falar, esse Session ID tem essa conversa. E, na sequência, eu só devolvo o que o robô respondeu para ficar aparecendo aqui para a gente de maneira mais elegante. O que é importante aqui? A variável única. Tá. Se a gente conseguir unificar isso, é muito bom. Por exemplo, no ManyChat, se a pessoa entrar em contato com a gente via WhatsApp, via arroba do Instagram, via TikTok, ele vai criar 3 contatos diferentes. E daí ele vai ter 3 conversas diferentes, por mais que seja o mesmo contato, né? Então, é interessante, de repente, você no ManyChat perguntar para ele qual que é o seu telefone. E você define o telefone como ID único, né? Você ter um ID único para você questionar e trazer essa conversa sempre. E depois que ele termina essa linha, ele já tem um ID da conversa. A próxima vez que ele entrar em contato, ele vai ser encontrado esse ID da conversa, e daí ele consegue conversar com o chat normalmente, que vai seguir sempre essa linha de raciocínio. E sempre vai adicionando a última mensagem que a gente mandou dentro dessa conversa, tá? De novo, eu estou usando aqui o banco de dados do GPT, isso é limitado, tá? Então, eu não sei exatamente quantas linhas, se é por caracteres ou linhas de conversas que ele se limita, mas ele não é excelente. Se você tiver um banco de dados maior, com certeza você vai ter muito mais informações. Boa, perfeito. Era mais para um exemplo, né? Acho que a gente pode também disponibilizar esse JSON para vocês verem, enfim, terem como referência. E aí, quem tiver pergunta, quem quiser complementar, quiser trazer, pode trazer algum ponto. Eu vou responder a pergunta aqui. A Mari tinha trouxe que ela usa o Fullbiz e Drone RD. Aí eu falei, né? Acho que sim, a Drone hoje é que eu vejo que tem mais funcionalidades também, que eles estão investindo, correndo bastante nisso. A Flowbiz e a RD eu não vejo também tanto, mas eles também vão atrás, né, para ter alguns recursos, enfim. Não é a coisa mais trivial do mundo, né, gente, também. Enfim, né, desenvolver esses recursos. E como eu disse, estou vendo muitas plataformas caminharem para esse local de começar a precificar também baseado nos recursos de IA que tem disponível, sabe? Porque conforme você vai usando, você vai, né, recebendo, enfim, seu plano aumenta. Ou conforme você não usa, também diminui. Então, acho que essa é um ponto chave aí. O que eu sinto mais dificuldade é na segmentação de clientes, sabe? Acho que a IA poderia ajudar bastante e não estamos tendo essas funcionalidades disponíveis. Cara, concordo 100%. Algumas plataformas, elas estão adicionando essa questão de segmentações mais preditivas. Inclusive o próprio Active. Deixa eu abrir aqui, que eu acho que vale a pena para mostrar. E aí é baseado em machine learning, né? Em aprendizado de máquina. Deixa eu abrir o nosso Active aqui. E eu já vou para a próxima, que a gente abre a Como. E aí eu acho que algumas ferramentas se destacam mais e outras menos. Mas um ponto, você pode usar essa questão, por exemplo, aqui, de criando esse banco, entendendo melhor esses usuários e criando essa thread, para você ir criando também as suas segmentações. Mas eu acho que a gente vai avançar muito, mas muito nisso ainda nos próximos anos. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser desenvolvida e eu espero que venha embarcado dentro das ferramentas, porque de fato você ficar o tempo todo desenvolvendo, né, tipo, pagando já caro por um CRM, tipo, é um trabalho
que não sei o quanto vai fazer sentido no futuro. Eu estou abrindo aqui só para mostrar, dentro do Active em específico, o que eles estão fazendo nessa questão de segmentação. Com a conversa, por exemplo, né, esse thread, você consegue fazer um lead score, né? À medida que o chat for respondendo para a pessoa, você vai pedindo para ele dar notas, né, para essa pessoa também ele consegue pegar tons da conversa, humor da conversa, ele consegue pegar diversas coisas para você fazer um lead score, por exemplo. Sim, você consegue ver qual que é o humor ali daquela conversa, enfim, algumas questões assim. Também, a gente tem algumas aulas ensinando a fazer lead score, né, e pensando um pouco nisso. Isso você não precisa, nesse caso, que você vai olhar a conversa, você vai precisar de IA. Mas para criar um lead score, você não precisa necessariamente de IA. Tá? Uma boa planilha de Excel, você cria um lead score e você consegue classificar ali sua base. Eu acho que a IA vem muito nesse local de previsão, mais do que em analisar o passado e criar tipo um score, sabe? Tanto o lead score como um churn score, qualquer uma RFM, você está simplesmente dividindo a sua base do passado e você não precisa de IA para isso. Mas aqui dentro do Active, se a gente vem aqui nos segmentos, eles estão começando a ter, né, essas segmentações que são segmentos que eles falam, né, tipo, para você gerar em segundos, mas alguns que vão ser baseados em IA. Então, deixa eu criar uma do zero aqui, que eu vou trazer aqui, geografia preditiva, atribuição preditiva, tá? Aqui é na atribuição, que ele vai pegando, e aqui é na geografia, que é para você entender. Todos esses no Active, sempre que tem esse negocinho aqui do lado, é porque são as questões preditivas que ele vai trazer para você, tá? Mas assim, de novo, ainda muito básico, que a gente consegue muito fazer, muito baseado no passado. Então, essa pessoa enviou o formulário, comprou, sabe, clicou, mas não se, tipo, ela tem uma tendência a converter. Nunca vi isso aqui, tipo, algo relacionado à tendência, sabe? E aí, score você consegue fazer de novo, tipo, dessa forma. Agora, com a Elephant, que é essa outra plataforma, é um pouco do que eles fazem, e aí eles fazem isso até que o Rafa trouxe, que é essa daqui, que eu tenho recomendado bastante para clientes. É mais voltado para o comercial, então ainda não vai trazer tanta segmentação. É uma plataforma de inteligência de receita. Ela, de fato, faz isso. Então, tipo, olha, esse lead está mais inclinado a converter por X, Y, Z, sabe? E te ajuda a tomar essas decisões melhores. Cássia, meu questionamento é que a cliente está começando com IA e meu expert quer implementar, mas ele não entende nada, nem eu. Como eu posso usar isso ao meu favor, levando em conta que atuo com recuperação de carrinho? O que eu preciso estudar? Tá, eu acho que assim, primeiro, Cássia, essa primeira parte é tipo sobre a cliente. Eles estão muito lançando, tá? Eu usei já a frente de automações dele bastante, mas essa frente de IA, não. E eu não acho que o caminho agora é sair usando, porque realmente está muito inicial. A frente de automações deles tem vários probleminhas, várias questões que a gente ainda não consegue resolver. Vou entrar aqui nessa cliente, tipo, que aí eu mostro na prática para você. É 031347. Ótimo, foi isso. É o outro primeiro. Então, aqui, bem nessa frente de automações, se você for ver, a gente já fez algumas aqui, mas tem muitas limitações na automação, sabe? Tipo, você consegue aqui o contato, tanto como gatilho, quanto as ações que você consegue executar, tá? Então, tipo, você tem algumas questões aqui no CRM, algumas integrações, dados, mas não tem ainda, assim, muitos recursos, sabe? Tipo, referente a IA aqui dentro. Eu acho que eles vão avançar para trazer e tal, mas eu não consegui ainda encontrar, tá? Mas eu vou falar que eu tô vendo assim, a Clint tá uma cópia da ManyChat, né? Tá, tipo, bem parecido. Dentro da ManyChat, você tem um nó que é a IA.
Eu uso muito dentro do meu Instagram. Vira e mexe, se vocês falarem comigo, não sou eu. Eu boto a IA mesmo para falar ali. E eu acho que ele funciona bem para você resolver um problema específico dentro de um fluxo de automação, tá? E aí, não é muito para, de fato, fazer essa questão conversacional, ter uma memória. Ela resolve um problema ali vai dentro das camadas que a gente falou da segunda, uma camada 2, que é a mesma coisa que a Como faz, tá? Você ainda não tem muito. Você tem ali, você consegue até consultar alguns dados, puxar algumas informações, mas ó, deixa eu abrir dentro da minha conta que eu mostro para vocês. É muito assim que você consegue fazer. Vou começar aqui do zero, espaço, e vou puxar um nó de A aqui para vocês, etapa de A. Diga à inteligência artificial o que fazer, forneça contexto. Pronto. Tipo, são as duas coisas que a gente consegue pôr aqui e a IA funciona. Então, eu faço muito assim. Por exemplo, eu tenho um fluxo que a gente vai, que eu vou estar falando do CRM Uni. Nesse fluxo, eu boto alguns contextos para a IA e ela segue com a conversa aqui, tirando algumas dúvidas. Tá? Agora, eu não tenho, tipo, essa questão mais consultiva. Em outros clientes que a gente precisou fazer isso, que eram clientes de e-commerce e tudo mais, a gente teve que, tipo, sair da ferramenta e jogar para um N8N, tá? Para a gente conseguir trabalhar, para conseguir desenvolver, enfim. Que aí, por exemplo, esse fluxo aqui, a gente, de fato, pega aqui e joga para um N8N, vai ter um nó aqui. Aqui é o IA de atendimento, tá dentro. Onde que você tá o nó? Aqui, a solicitação. A gente faz uma solicitação externa, no qual a gente devolve essa informação para cá. Então, a gente não está usando o recurso adiado da própria ManyChat. E aí, com a Como, a mesma coisa, enfim. Então, por primeira camada vai funcionar. E aí, a mesma coisa aqui com a Clint, tá? Só que hoje, com a Clint, dentro dessa automação, eu não sei se a gente ainda consegue fazer uma solicitação externa. Eu estou, inclusive, com um projeto de IA com a Clint para precificar, e eu vou fazer algumas investigações e posso te mandar mais detalhes no grupo, tá? Mas a gente vai desenvolver externamente. Essa parte aqui dos agentes que eles têm, né? Aqui é essa mesma ideia, tá? Você criar o agente, você passa algumas informações, mas você tem a base de conhecimento aqui que você pode criar para ele ter, então você vai passar, tipo, quando a pessoa falar sobre isso, ela vai tirar a dúvida, você fala isso, mas não é essa questão que ele identifica o usuário, traz todas essas informações. Mas ao longo da semana eu consigo te passar ali no grupo, mas aonde você pode estudar, já trazendo um pouco, você pode estudar junto com a gente. Eu não tenho ainda uma aula específica da Clint e tudo mais, mas a gente consegue te dar suporte dentro ali do grupo, e aí eu acho que talvez no seu caso uma mentoria, porque aí dentro da mentoria a gente vai para dúvidas técnicas bem pontuais, tá? Só para a gente alinhar aqui um pouquinho as expectativas, e ó, se você olhar aqui, isso aqui tá em beta também, tá? Mas dado que eles fizeram essa questão mais self-service, é você usando aqui e criando, tá? Esses agentes, essa base de conhecimento. Só comentando aqui, uma coisa que eu acho muito difícil, criar o prompt, tá? Criar o prompt é uma arte e tem gente que vive disso e não é fácil, tá? Principalmente quando a gente está falando de vendas, às vezes ele pode pirar, ele pode falar algumas coisas, pode falar preço errado, assim, tem inúmeros problemas que isso pode acarretar. Tá, então eu acho que quando você está falando com o seu cliente, é importante você trazer esses perigos do prompt. De repente você falar que você faz a estrutura, mas não faz o prompt, caso você não tenha conhecimento prévio com isso, tá? Ou fazer uma coisa muito simples, né? Então fazer uma triagem para ver se o cara vai para assim, na hora do suporte ele está querendo saber de prazo, então ele vai só falar, o prazo é 7 dias, daí, já passou dos 7 dias, então tá bom, daí manda para o atendente, sabe? Uma coisa muito simples, daí eu acho que é possível, mas quando você vai fazer uma coisa de vendas, uma coisa de atendimento, a complexidade é grande, tá? Então, sem querer desanimar, mas é muito isso, tá? Aqui que você escreveria o prompt desse agente. E você vai falar
tudo que esse agente responde, como ele responde, quais são os caminhos lógicos que ele deve seguir. Você tem que pôr muitos detalhes e deixar muito rico, porque senão esse negócio pira, tá? Só um ponto, falando de Clint, você pode também usar o próprio suporte deles, né? Os artigos deles aqui. Sim, de qualquer ferramenta, sempre recomendo. Mas agora, gente, tipo, até respondendo um pouquinho que ele falou, como eu posso estudar, né? Enfim, acho que você tem alguns caminhos. Como eu disse, você vai ter o Help Center das ferramentas, você vai encontrar informações dentro da nossa comunidade que a gente pode te ajudar. Mas acho que um caminho que a gente tem é o CRM Uni, que é a nossa formação de CRM, tá? É isso, então. A gente se vê, então, em breve. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem pra gente. E até a próxima.